temos esse hábito de entregar as primícias, que é uma oferta que considera-se o nosso ano todo. Nós fazemos isso todos os anos, há muitos anos, e dia 31 é dia para isso. Conta-se uma história, e é só uma história, não sei se é um fato, de que isso aqui é só uma história, quando Alexandre o Grande estava voltando de uma das suas batalhas vitoriosas, todo o seu exército vinha com os despojos de guerra, ali concentrados, levando então para a sua cidade. Até que num desses caminhos, com muitas riquezas conquistadas em guerras, um mendigo aborda Alexandre o Grande e o pede uma esmola. Ao ouvir aquele relato e o pedido daquele homem, a história diz então que Alexandre o Grande abre um dos seus baús e retira uma moeda de ouro e dá então àquele mendigo. Um dos seus soldados ficou perplexo com essa história, dizendo: o senhor não sabe o quanto vale uma moeda de ouro? O senhor não acha que é muito para dar ao mendigo? E Alexandre o Grande então responde: na verdade, a minha oferta não fala sobre ele, mas a minha oferta fala sobre mim e quem eu sou. Então, o que ele estava nos ensinando através desse conto é que a oferta nos representa. Não é sobre quem recebe, é sobre o nosso coração. Diga assim: eu sou uma pessoa muito generosa. Mais forte: eu sou uma pessoa muito generosa. Agora você vai olhar para esse irmão que está ao seu lado, vai falar assim: por causa disso, seu almoço é por minha conta hoje. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por quê? Volta aqui para mim. Você fala: pastor, eu não estava preparado para isso. Início de mês, não recebi ainda. Olha para mim. Eu sei que eu sempre brinco isso com os irmãos, mas você sabe por que eu sempre brinco com isso? Na verdade, tem uma intenção por trás disso. Olha para mim. Na verdade, eu quero incentivar os irmãos, além de se relacionarem, de ter comunhão, a ser literalmente generosos. Generosos. Irmão, não tem coisa melhor que andar com pessoas generosas, sim ou não? É muito bom. Você já fez aquela briga do cartão de quem paga a conta? Se você não fez, você precisa ter essa oportunidade. Não é esquecer a carteira, é tirar o cartão e pagar. Pagar mesmo. Sabe, irmãos? Olha aqui para mim. Olha para mim. Isso é um princípio importante. Ser generoso uns com os outros. Olha, eu te falo, dá prendas uns para os outros. Quem sabe esse irmão pode te dar uma prenda nessa semana? Olha o Natal chegando. Algo simples. Eu te falo, não tem a ver com o valor. Tem a ver com o seu coração. Coração. Quem sabe você pode presentear alguns irmãos da sua célula. Quem sabe você pode presentear o seu líder. Olha que benção. Então, olha aqui para mim. A generosidade fala do nosso coração. Do nosso coração. Então, a oferta das primícias no dia 31 não tem a ver com o valor. Tem a ver com a disposição do seu coração em contribuir e em semear para essa grande obra que Deus está fazendo. Amém, irmãos? E esse irmão que está ao seu lado vai ganhar hoje um almoço. Ou um café. Agora durante o culto, o café não. Depois do culto, um café lá na Beth para abençoar ela. Você crê nisso? Então vou esperar quem vai pagar meu almoço hoje, que eu não tinha ninguém do meu lado para falar para mim. Só que para mim é o seguinte, é eu e mais 3, são 4 pessoas. Aleluia. Você quer ouvir a palavra de Deus hoje? Então feche seus olhos, deixa eu orar por você antes. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua imensa graça e bondade sobre nós. Obrigado pelo teu favor. Obrigado por esse domingo, obrigado por essa comunhão. E obrigado porque mais um dia nós estamos aqui para celebrar e exaltar o teu nome. Que hoje a palavra fale ao nosso coração, para que nós possamos receber uma porção dobrada do teu Espírito e para que nós possamos crer, crescer, avançar na boa semente que é o Evangelho, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá.
Queria partilhar algo. Esqueci de um aviso, sabia? No dia 8, nós também teremos batismo. Irmãos, nós teremos batismo no dia 8. Aleluia. Por quê? Nós tivemos batismo domingo passado. E batizamos 60 pessoas. Mas nós cremos que há mais irmãos para batizar. Alguns não conseguiram vir. Então nós vamos fazer um batismo de novo no dia 8. E hoje eu queria pregar sobre batismo. Batismo. Preguei isso na sexta-feira para os jovens e queria partilhar essa palavra também com você. Mas eu preciso que você preste muita atenção. Sabe, irmãos, muitos irmãos, eles não batizam porque às vezes não sabem os fundamentos do batismo. Por que batizar? Para que batizar? Qual o significado disso? Na verdade, alguns de nós, não nós aqui, mas alguns lá fora, não sabem muito de verdade no que creem. Quais são as bases da nossa fé? A nova aliança produziu o que na nossa vida? Ok, a Bíblia tem velha aliança, nova aliança, por quê? Quais são os frutos estabelecidos da nova aliança no nosso coração? Melhor, quais são as bases da nossa crença? Quando alguém te aborda na rua, ou se alguém te aborda no trabalho, ou em qualquer lugar, a pessoa pergunta, você crê no quê? Aí você fala, eu creio em Jesus, meu único e suficiente Salvador. Ok, mas o que isso produz na sua vida? O que isso quer dizer? E alguns de nós, às vezes, não sabemos muito dizer o que isso produz em nós. Oséias diz que o meu povo perece por falta de... Então nós podemos, às vezes, perecer, não porque Deus não quer, é porque nós, às vezes, não conhecemos. Por isso que eu te falo, conheça Jesus todos os dias. Todos os dias, contemple a Cristo, conheça a sua obra e a sua fé vai ser muito edificada. Então, você quer crescer na vida cristã? Conheça Jesus e a obra que Ele produziu. Por exemplo, a obra de Jesus produziu 3 coisas essenciais na vida de um cristão. Paulo diz isso em Corinto. Paulo diz que nós somos lavados, santificados e justificados. Aqui está o tripé de toda base da nossa vida cristã. A nova aliança produziu 3 verdades absolutas para você. Primeiro, Paulo diz que eu sou lavado. Diga assim comigo, lavado. Fala assim, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Então, quando alguém te perguntar o que você crê, você primeiro vai dizer o seguinte, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Então, Paulo, quando diz isso aos Coríntios, ele não está dizendo que eu serei lavado, mas eu fui lavado. Então, os meus pecados foram perdoados. Os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Eu ouvi só um glória a Deus, só uma pessoa recebeu isso. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo está nos ensinando quais são os tripés da nossa crença. O que a nova aliança produziu na nossa vida. Primeira coisa, produziu perdão. Perdão do quê? Dos nossos pecados. Quem aqui crê que está perdoado em nome de Jesus? Diga assim, eu sou. Fala, eu sou perdoado em Cristo Jesus. Então isso é uma base da nossa fé. Outra coisa, Paulo diz que além de ser lavado, nós somos santificados. Então nós somos santos. Olha se tem um santo aí do seu lado. Aí você pode pensar assim, pastor, você não sabe o que eu fiz essa semana. Ou melhor, você não sabe o que esse irmão fez. Como ele me respondeu no WhatsApp essa semana. Paulo diz que nós não seremos santificados, que nós somos santificados. Então a obra de Jesus santificou você. Por quê? Olha para mim. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, você crê nisso? Pode o Espírito de Deus habitar num lugar profano? Ou num lugar sujo? Não, o Espírito de Deus só habita em lugares santificados. Então você é santo não por causa da sua obra, mas por causa da obra do Espírito
de Jesus que habita em você. Então você não é santo por causa do comportamento, mas é por causa da identidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: vós que sois santos e chamados para serem santos. Primeiro, santo por causa da obra de Jesus. E segundo, chamados para viver essa mesma identidade. Então diga assim: eu sou santo, porque o Espírito de Deus habita em mim. Outra coisa, Paulo também diz que nós somos justificados. A justiça de Deus. Então, o que acontece? Deus, em Cristo, derramou sua ira contra o pecado. E agora, quem está em Cristo se tornou justiça de Deus. A Bíblia diz que você está revestido de Cristo e que você tem a mente de Cristo. Hoje, Deus olha para você, mas não você, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, eu me torno justiça de Deus, não pelo aquilo que eu faço, mas por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então, diga assim: eu sou, fala, eu sou justiça de Deus. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Já preguei um dia sobre isso. Então, eu só estou te relembrando que na nova aliança há um tripé que fundamenta a sua crença. Então, se alguém te perguntar assim: o que você crê? Você vai falar: eu creio em Jesus. E eu creio que a obra de Jesus produziu na minha vida perdão, santidade e justiça. Você pode falar isso com o seu irmão que está ao seu lado? Fala assim: meu irmão, na sua vida tem perdão, santidade e justiça de Deus. Então, perceba-se que é muito importante, olha para mim, nós conhecermos a palavra de Deus. E mais, hoje eu queria falar sobre batismo. Por que alguns não batizam? Eu ainda me lembro, alguns irmãos que não se batizam dizem a seguinte frase: eu não estou preparado, pronto. Algumas pessoas, é só uma figura de linguagem, acham que quando você batiza vai nascer uma asa nas suas costas. E você vai sair flutuando, voando. E nunca mais você vai pecar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Para quem já é batizado e está aqui no nosso meio, você já pecou depois do batismo? Meu Deus. Ou não pecou? Porque se você não tiver pecado depois que batizado, por favor, pregue para nós. Mas por que alguns irmãos não batizam? Deixa eu te ensinar uma coisa. Crença errada produz comportamento errado. E aí a pessoa diz: ainda me lembro da minha mãe. Uma vez eu falei com a minha mãe para se batizar. Minha mãe falou assim: não, filho, eu não estou pronto para isso. Aí, mas mãe, eu batizei. Você quer ver alguém mais terrível? Não, eu sempre fui um bom filho. Mas a Bíblia diz que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Então você, antes de Cristo, também era terrível. Os irmãos agora ficaram em silêncio. Você acha que você era bonzinho? Não, você continua não sendo. É Cristo em vós que é bom. Mas aí, a minha mãe disse o seguinte: meu filho, você está mais perto de Deus. Por isso você se batiza. Eu ainda não estou pronta. Isso é uma mentalidade errada. Alguns irmãos não se batizam porque pensam não estar preparados para essa decisão. Por quê? Elas avaliam a vida dela, o comportamento dela, e dizem o seguinte: não posso. Mas o que qualifica alguém para se batizar? O que é necessário para se batizar? Está conectado à crença ou a comportamento? É uma boa pergunta. Então, alguns outros acham que depois que se batiza, nunca mais você vai pecar. E se você pecar, Deus vai fazer você tropeçar de alguma maneira. Alguns acham que no batismo, sério, eu estou brincando, mas uma asa de um anjo, você vai ver anjos e querubins, assim como Jacó. Você pode ter uma experiência espiritual no batismo? Mas é regra? Não. A única coisa que vai acontecer é que você estava seco e levantou molhado. Então, mistificar algo tão importante na vida cristã
pode impedir alguns irmãos de se batizarem. Eu queria hoje te ensinar algumas coisas importantes, não só para aqueles que vão se batizar e querem, mas até para você que se batizou. Às vezes você se batizou, mas ainda também não entendeu a profundidade do que é o dia do seu batismo. E eu queria te dar um desafio. Eu queria que você orasse para que você tivesse a oportunidade de batizar alguém. Oh, irmãos, seu amém poderia ser muito mais forte. Sabe por quê? Porque ganhar frutos é essencial para a sua vida cristã. Você crê que você pode batizar alguém? Creio. Já reparou por que eu peço os irmãos para falar amém? Já falei sobre isso, porque a fé fala, e a boca fala do que está cheio o coração. A fé produz um som, e esse som é o som da minha crença. Então, você crê que você pode batizar alguém? Creio. Mas, às vezes, alguns irmãos não se batizam por crenças erradas. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, lá no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. A Bíblia diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Que João aqui? João Batista. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em que me comprazo. Aleluia. Então, essa situação aqui é uma situação interessante. Por quê? Porque Jesus foi a pessoa que agora, em Cristo, a primeira pessoa a se batizar nele. Agora, Jesus se batizou. Por que Jesus se batizou? Se batismo está condicionado a comportamento, e o batismo é para a remissão dos pecados, Jesus tinha pecado para se batizar? Agora a gente entrou num pensamento teológico. O batismo era para quê? Para a remissão dos pecados. Era uma confissão pública de que eu me arrependia para ser batizado. Mas Jesus foi batizado. Aí você entende o texto. Por que João Batista relutava em batizar Jesus? Porque João Batista já tinha a percepção de quem ele era. E aí quando Jesus vem, imagina nós, é só um exemplo. Nós estamos aqui, aí Jesus chega até você e fala assim: tem como você me batizar? O que você falaria com ele? Seja sincero. Jesus, pelo amor do seu Pai, não tem como. O Senhor que vai me batizar. Na verdade, o Senhor tem que me lavar inteiro, esfregar com sabão. A mesma reação é a reação de João, ao ver o Cristo, o Filho de Deus, pedindo. Mas o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então, não só batizar Jesus confundia a mentalidade de João, mas também a compreensão teológica dele. Mas se o meu batismo é um sinal do arrependimento, e esse homem não tem pecado, por que esse homem quer batizar? E qual é o símbolo que isso vai trazer para nós? Então, a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte: João, é importante que eu faça para que se cumpra toda a justiça. Justiça. E a Bíblia diz então que João entendeu, e o que ele fez com Jesus? Batizou. Antes de eu entrar aqui em alguns pontos importantes, olha para mim. Todo aquele que se diz discípulo de Jesus e não se quer batizar, com todo respeito, eu questiono a sua fé. Por quê? Porque Jesus deixou um sinal de que
assim como ele, nós também deveríamos o quê? Nos batizar. Lá em Mateus capítulo 28, 18 ao 20, Jesus, ao dar a ordem aos discípulos para a grande comissão, disse o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, batismo não é uma opção. Batismo é uma ordenança do próprio Cristo, no qual foi o primeiro. E qual é a importância do batismo? Você vai entender agora nas entrelinhas dessa história. Então Jesus foi o primeiro para que aqueles que viriam entendessem que o batismo é um símbolo de alguém que crê e se torna discípulo de Jesus. Então, quando Jesus foi lá e disse para os discípulos em Mateus 28, ele diz: vocês vão pregar, aqueles que você pregar vão crer, vão se batizar e vão se tornar agora, o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e eles se tornam o quê? Discípulos. Então, todo discípulo de Jesus, o que ele fez um dia? Se batizou. Agora o clima ficou mais sério aqui entre os irmãos. Aí você fala: pastor, eu não sou batizado ainda. Não, eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te ensinar. Ensinar, para que você saia daqui com uma convicção. Amém? Então Jesus foi o primeiro. Ele disse que ele se batizou para que se cumprisse a justiça. Jesus não tinha pecado, mas se batizou como um símbolo de que o selo da justiça de Deus em nós estava no ato do batismo. Batismo não é para salvação. Nós não cremos que batismo salva. Batismo é um selo dos salvos. Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele não continua com o batismo, será condenado. Então, o batismo é o selo de todo aquele que crê. Pastor, por que quem é salvo, por que o batismo não salva? Vamos para o ladrão da cruz? Jesus estava na cruz, sendo crucificado, tinha 2 ladrões lá. Um ladrão zombou, o outro creu em Jesus. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim no teu reino. Jesus falou o que com ele? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. O ladrão foi salvo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Foi batizado? Porque batismo não salva. Batismo é o selo dos salvos. Então, se você está aqui nessa reunião e não está crucificado numa cruz como aquele ladrão, ou não está no hospital, entubado, você tem que ter a experiência do batismo, porque é o selo da sua crença e da sua fé. Mas vamos entender melhor essa história. Será que o batismo, ele está ligado a comportamento ou a crença? Se for comportamento, nós temos um grande problema teológico. Porque comportamento, até para quem se batizou depois, pecou depois. Sim ou não? Irmãos, vamos ser sinceros. Quem aqui está pronto, 100% pronto, para realizar toda a obra de Deus e tudo que Deus tem? Se não for em Cristo, alguém consegue estar pronto aqui? Sim ou não? Vamos ser sinceros entre nós aqui, numa reunião familiar. Se nós formos avaliar comportamento, não só externo, interno também, porque pecado não é só o externo, pecado é o que também? Interno. Alguém é santo aos olhos naturais aqui no nosso meio? Ou você acha que o pastor é mais santo que os irmãos? Tudo farinha do mesmo saco. Se a gente for avaliar comportamento, você consegue reinar em vida? Se você avaliar comportamento, você consegue andar com Deus? Estou sendo sincero, irmãos. Se você avaliar os seus pecados externos e internos, você trairia mais a bênção ou as maldições? Mas por que isso não acontece? Porque você crê que quem começou a obra na sua vida há de terminá-la até o dia de Cristo. E a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo e está revestido de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo.
E porque ele vê Cristo, é que a obra de Deus opera na sua vida. Porque se ele visse você e eu, nós seríamos consumidos. Mas é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a vida da nova aliança, o comportamento é um resultado da minha crença. Enquanto mais eu penso em Jesus, mais eu me comporto como Jesus. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu vivo como Jesus. Quanto mais eu olho para mim, mais a minha carne reina em mim. É assim. Quer ver uma coisa? Casamento. Eu gosto de falar de casamento. O casamento, enquanto mais você olha para o seu cônjuge, mais briga você tem com ele. Sim ou não? Oh, irmãos. Você fala, meu Deus, esse incircunciso. Esse homem só pode ser filisteu. Por que os casamentos enfrentam grandes problemas? Pelo simples fato de que, para nós, o centro do casamento é Cristo. Se você olhar para o outro, você vê carne. Mas se você olhar o Cristo no outro, você vê glória. Então, o grande trabalho do diabo no seu casamento é fazer você olhar para você, um olhar para o outro. Aí você vai ver falha, defeito, dificuldade, problema. Agora, se você vê Cristo nele, a sua percepção do seu casamento muda. Sim ou não? Aí você vê lá a toalha molhada em cima da cama de novo. Se a sua carne olhar, você fala, esse homem não tem jeito. Mas se você olhar o Espírito, você fala, Deus está fazendo uma obra. Os grandes conflitos, os maiores conflitos de um casamento, olha para mim, está quando nós dizemos palavras que o homem diz, mas Deus não diz. Quando nós falamos sobre o outro, aquilo que nós achamos, não o que Deus pensa. Aí começa o conflito, porque a carne reina. Mas nós fomos chamados para viver um casamento que expressa a glória de Deus. Então, mesmo diante de alguns comportamentos errados, nós declaramos sobre a nossa casa o que o Senhor diz. Olha que coisa. Muitos pais erram ao profetizar coisas erradas sobre os seus filhos. Ah, esse menino não tem jeito. Ah, esse menino é encapetado. Ah, esse menino é burro. Você está dizendo o que você vê ou o que Deus diz? Porque Deus diria isso sobre o seu filho? Então, a nossa vida se resume, olha para mim, não com o meu comportamento, mas segundo a minha crença. E a minha crença vai produzir um comportamento. Sempre assim. Então, voltando para o batismo, alguns irmãos não se batizam, olha para mim, por causa disso. Aqui o texto diz, e é importante que você entenda isso, que Jesus se batizou. E ele disse que todos os seus discípulos que viriam, também se batizariam. Mas uma crença errada pode produzir muito problema para nós. O batismo, então, por uma via, é uma compreensão da obra de Jesus na minha vida. E por um outro lado, o batismo também é um selo espiritual, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, olha para mim. O que torna uma pessoa apta a se batizar? Não é comportamento, é crença. É crença. Quer que eu te dê um exemplo? Atos, eu não vou ler todos os textos. Lá em Atos diz uma história muito interessante. A Bíblia diz que um eunuco estava saindo de Jerusalém. E olha para mim, o eunuco não entra em nenhum padrão social nosso, em questão de comportamento, totalmente diferente. A Bíblia diz que um eunuco, a história diz que alguns eunucos, ou a maioria, eram castrados, porque os eunucos cuidavam das mulheres do seu senhor. Por isso eles tinham que ser, você me entendeu? Para que ele não se relacionasse com as mulheres do rei. Então, um eunuco tinha um comportamento muito diferente. Muitos deles, com o tempo, ficavam afeminados, porque já não se mais relacionavam com a sua virilidade masculina, mas cuidavam das mulheres do seu senhor. A Bíblia diz que um certo eunuco estava voltando de Jerusalém,
em sua carruagem, lendo o livro de Isaías, até que Filipe aparece. Até o momento, o que qualifica esse eunuco a ser batizado? Nada. Nada. A Bíblia diz que Filipe pergunta, eu estou só parafraseando, está lá em Atos, o seguinte: você entende o que está lendo? A ele, como é que eu vou entender se não tem alguém para me explicar? Opa, então a sua conversão nasce na revelação da sua compreensão. Você se converteu um dia que você entendeu quem Jesus era e a obra que ele fez na sua vida. Quer ver uma coisa? Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? E quem aqui crê que os seus pecados foram perdoados? Então você crê quem ele é e o que ele fez. Primeiro, ele é o Filho de Deus. Segundo, eu estava no pecado. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Então, primeiro eu criei que ele é o Filho, eu olhei para o meu comportamento e criei que ele pode me perdoar. Então, esse eunuco estava lendo e perguntou, quem é que pode me explicar? A Bíblia diz então que Filipe explica para ele, Isaías. E num start, aquele homem compreendeu. Irmãos, essa história é tão fantástica, que ele diz assim, o que me impede de ser batizado? Espera aí, irmãos, olha para essa história. O eunuco tinha algum comportamento que o qualificava como um cristão? Não. Ele estava voltando para a sua cidade. Mas em um certo momento, ao ler o livro de Isaías, ele precisava que alguém não o condenasse, não o acusasse, mas que através do Espírito revelasse a beleza do Cristo, a grandiosidade de Jesus. E aí Filipe tem essa graça. No meio da revelação, algo acontece. Aquele homem diz assim, o que me impede? Sabe o que Filipe falou? Nada. Sabe por que é nada? Porque o que você precisava aconteceu. Você creu. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que você precisa para se batizar é crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pagou pelos seus pecados. A Bíblia diz então, termina a história fantástica, dizendo assim, que eles pararam a carruagem, pararam num riacho, num lago, e sabe o que Filipe fez com ele? Se batizou. Se levantou, Filipe foi transportado para outro lugar. O que aconteceu com esse eunuco? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquele que começou a obra na vida daquele eunuco, vai terminá-la até o dia de Jesus. Então, se a gente avaliar batismo por comportamento, ninguém de nós pode. O batismo está conectado a uma revelação de quem Cristo é para você. Se um dia na sua vida, você entendeu que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas, nele tudo está feito, escrito, estabelecido, e que Ele morreu por você, pagou pelos seus pecados e tem uma vida eterna e abundante, você está apto para se batizar. Por isso, que essa questão de dizer que não está pronto, é uma mentira do diabo, para que você não entre no selo da justiça. Interessante, olha aqui para mim, é que, o que o batismo simboliza espiritualmente? Ok, pastor, entendi. Mas o que isso significa? Acredite no que eu vou dizer. O batismo tem um selo espiritual. Um selo espiritual. Por isso que, por um lado, nós sabemos que o batismo é algo natural aos olhos humanos. Mas há um peso espiritual que eu quero te contar uma história. Irmãos, eu vou te contar uma coisa aqui. Você sabe quem vive a pior vida? Entenda o que eu vou dizer. Quem vive uma vida muito ruim, não é o ímpio, porque o ímpio já está vivendo segundo a sua carne. Não é o crente, porque o crente já está vivendo a glória de Deus. É o indeciso, que quer Deus, mas continua nas artimanhas do inimigo. Porque ele não peca em paz mais. Quer ver uma coisa?
É só um exemplo. Olha como que a vida do crente é difícil depois que ele quer fazer as coisas segundo a sua carne. Nem pecar em paz você presta mais. Antigamente você fazia as coisas sem condenação, agora... Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito de Deus habita em você. Você crê nisso? Mas você não é uma rodoviária ou um aeroporto que entra e sai o Espírito toda hora. O Espírito Santo reside em você. E todo lugar que você vai, quem é que está com você? Quem é que está com você, irmãos? Ixi, agora complicou a situação. Porque se o Espírito está em mim, e eu sou esse transporte dele, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu me comporto, aonde eu estou levando esse Espírito que habita em mim. Ele não é uma rodoviária que entra e sai toda hora. O Espírito Santo fala assim, não, você vai fazer isso, eu vou dar licença, fecha os olhos. Não. E eu te falo uma coisa. Depois que você conheceu Jesus, nem para pecar você consegue mais direito. Quer ver uma prova? Vamos supor, você sabe que relação íntima, sexual, antes do casamento é pecado. Aí vamos supor que você um dia decide se aventurar. Você é crente? Crê em Jesus, amém? Aí você vai para o bairro alto. Não, meu exemplo está muito jovem, né? Põe aí, bairro alto. Aí você está lá no bairro alto, você é crente, sim ou não? Sim ou não, irmão? Os irmãos condenando. Quem vai para o bairro alto não é crente. Mas é uma decisão sua. O Espírito está aí, sim ou não? Aí você está lá no bairro alto. Tuntos, 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 tuntos. Aí você conhece alguém. Conhece alguém no bairro alto. Os olhares se trocaram. A operação do trabalho te agradou. E você decide, então, depois do bairro alto, sair com essa pessoa. Os adultos já me entendem o que eu estou... Não, os adultos não. Os jovens hoje são terríveis, já sabem de tudo. Mais do que eu na minha época. Não sabia de nada esses meninos. Olha para mim. Só que quem habita em você? Aí, você não consegue pecar mais em paz. Porque o Espírito de Deus habita em você. Vou falar de novo. O Espírito de Deus habita em você. Só que você está tomando uma decisão. Aí você vai sair com essa pessoa. Quando você está lá nos preparativos, eu não vou entrar em detalhes, alguém aparece dentro do seu interior. Falando o quê? Você sabe do que eu estou falando. O que você está fazendo? Só que, como a carne milita contra o Espírito, sua carne está lá nas alturas. Você nem quer ouvir o Espírito de Deus. Eu não vou perguntar sim ou não, porque se falar assim vai ficar feio para você. Aí você decide então consumar o ato. Aí você consumou o ato, fez o seu trabalho que tinha que fazer. 5 minutos, acabou. Estou sendo generoso. Ai, Deus, por que eu falei isso? Meu Deus. Esquece. Esquece. Agora eu fiquei até vermelho de vergonha. Aí você terminou o trabalho. Para quem é ímpio, possivelmente, mais um dia. Mas depois do ato, você sente algo. O que você sente? Primeiro, o diabo falando, infeliz. Mas há algo, o Espírito de Deus te deixa o quê? Incomodado. Por quê? Porque essa não é a vida que Deus te chamou para viver. E por mais que você faça isso, o Espírito Santo sempre vai conduzir você ao caminho de toda a verdade. Por isso que você não peca mais em paz. Antes você pegava em paz. Agora que você conheceu toda a verdade de Deus revelada em Cristo, você não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque você pertence ao seu amado e o seu amado é seu. Você pertence a Ele. E você pode escolher, assim como o filho pródigo escolheu. Eu te conto uma história. Uns jovens uma vez me perguntaram sobre eu sempre falo dessa história, sobre a Priscila Alcântara. Vou falar dela aqui. Pastor, o que você acha da Priscila Alcântara? Eu, nada, não acho nada. Não, agora ela se desviou. Irmãos,
Olha para mim, se você encontrasse com um filho pródigo, vivendo entre os porcos, você diria que ele era filho de Deus? Não, porque nós ainda avaliamos as pessoas segundo o comportamento delas. Mas mesmo nos porcos, ele ainda continuava filho de Deus. E aí eu disse, eu não tenho nada sobre dizer sobre essa menina. Porque eu não quero ser o irmão mais velho, que condena a festa da sua volta. Eu não sei, o Senhor sabe, se ela for filha, mesmo entre os porcos, ela vai voltar um dia para a casa do seu pai. E eu, aleluia, e eu quero estar ajudando a arrumar a festa. Não quero estar do lado de fora. Por quê? Porque a nossa mentalidade o tempo todo é comportamento, 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 comportamento. Enquanto Deus está falando, é crença, é crença, é crença, é crença. Não é o que você faz, é o que você crê. Não é o que você deixou de fazer, é o que Ele fez. O tempo todo o diabo nos volta para comportamento, enquanto a palavra fala, creia no que eu disse. Aleluia, haja voz. Então, a vida cristã é o que eu creio. E na medida que eu creio, eu sou transformado de glória em glória à imagem do Filho. Então, o batismo não é quem eu sou. Batismo é quem Ele é para mim. O que Ele fez por mim. O que Ele pagou por mim. A vida que está nele, em mim. Você está entendendo? A Bíblia diz... Abra sua Bíblia aí rapidinho, não vou pedir os irmãos para projetar. 1 Coríntios capítulo 10. A Bíblia diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está falando da história dos hebreus. Tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Para aqui. Paulo está explicando para a igreja de Corinto que o que aconteceu com os hebreus no Mar Vermelho é um símbolo para a vida da nova aliança. Deixa eu te contar um contexto espiritual do batismo. Agora presta atenção. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos o que aconteceu. Só que a Bíblia, ela lida com tipificações, com símbolos. Então, Moisés simboliza algo. Os hebreus simbolizam outro. O Egito simboliza algo. Então, todos os irmãos aqui conhecem a história de Moisés, que foi libertar os hebreus, que estavam há mais de 400 anos como escravos. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz, então, o seguinte, que Faraó resistiu àquela saída. E ao resistir àquela saída, depois que ele conseguiu com as 10 pragas libertar o povo, ele parou em frente ao mar. E o mar se abriu, os hebreus passaram rumo à terra da promessa. Mas isso também, de acordo com Paulo, é um símbolo de algo do Novo Testamento. Simbolicamente, Moisés simboliza Jesus. O Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza o diabo. E os hebreus simbolizam o povo de Deus. Então, um dia, Jesus foi enviado para libertar o seu povo. Mas houve uma grande resistência do mundo e principalmente do diabo. Mas, devido ao poder de Deus, aquele povo foi liberto. E milhares de pessoas foram livres daquela escravidão. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que um dia, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Olha para mim. A Bíblia diz mais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, antes de Jesus, todos nós éramos escravos do mundo e chefiados pelo diabo. Assim como os hebreus eram escravizados pelo Egito, nós éramos escravizados pelo mundo. E o diabo subjugava a nossa vida. Mas um belo dia, na sua vida, apareceu um homem chamado Jesus Cristo. Não foi você que encontrou a Deus. Deus que encontrou você. Porque Deus nunca esteve perdido para ser encontrado.
A Bíblia diz então que houve uma resistência. E depois de 10 pragas, Faraó então concede aos hebreus a liberdade. Durante mais de 400 anos, aquele povo viveu como escravo. E nós também, como reflexo do hoje, éramos escravos do mundo, das suas paixões, das suas cobiças. E o diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Nos subjugava. Olha para mim. Aí, Jesus então veio com mão forte. E tirou você das mãos do diabo. E começou a conduzir você para uma terra que chama Nova Jerusalém. Trazendo para nós. Pastor, o que isso significa no batismo? Vou chegar lá agora. Aí, esses hebreus eram escravos. Depois que o faraó o libertou, eles continuaram sendo escravos? Não. Eles eram o que agora, irmãos? Livres. Livres. Só que aconteceu um problema nessa história. Ao chegar frente ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés chega frente ao Mar Vermelho e enfrenta um problema. Qual era o problema? Moisés não contava que haveria um mar que separava o Egito da terra da promessa. A Bíblia diz então que quando Moisés olha para trás, quem é que vem para matar os hebreus? Faraó e os seus soldados. Faraó simboliza quem, irmãos? Quem, irmãos? E os soldados simbolizam os demônios. Por que Faraó decidiu matar os hebreus, sendo que ele mesmo tinha libertado aquele povo? Não era contraditório? Ele libertou. Entenda algo aqui. De quem era o terreno? Do diabo. O mundo jaz quem? Esse mundo é de quem? Do maligno. Então, o faraó teve uma sacada muito importante, que você vai entender algo aqui. O faraó já estava, assim, ele perdeu tudo. E perdeu seu filho. Ele estava com raiva. Ele libertou o povo, falou assim, então tudo bem. Você não vai ser mais escravo. Pode ir embora levar esse povo. Quando ele sai, há uma coisa que se chama terreno. O terreno é de quem? Do diabo. Tudo bem. Você não é escravo mais, mas você é intruso na minha terra. E quem é intruso na minha terra, eu mato. Há uma coisa no Brasil que é muito importante, que é propriedade privada. Alguns lugares do Brasil que se você invadir um terreno, você toma tiro. Estou mentindo, irmãos? Toma tiro. Invade para você ver. Por quê? Porque nós consideramos a propriedade privada como algo sagrado. É uma conquista. Então, se aquele terreno é seu, pode alguém tomá-lo? Não. Então lá no Brasil, não fica com medo de ir para lá não. Não é todo lugar não. É quase todo. É o seguinte, invadiu até, tem fazendeiro que tem tiro e te dá tiro. Por quê? Porque não se pode invadir uma propriedade privada. Pensa comigo na lógica do diabo. Tudo bem, vocês agora são livres, mas esse terreno é de quem? É meu. Então eu vou matar todos os hebreus, porque eles estão num terreno que não pertence a eles. Aí a história diz que Faraó vem para matar todos os hebreus. Só que Moisés então coloca o seu cajado nas águas, o mar, o que, irmãos? Se abre e o povo passa por onde? Entre as águas. Você sabe o que simboliza água na Bíblia? Um dos significados é purificação. Lembra do que Paulo falou? Que aquilo simbolizava o batismo? Então, Deus estava batizando os hebreus para que eles fossem para um novo terreno, uma nova terra. Olha que coisa magnífica. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou aonde? No reino do Filho do seu amor. Então, entre o império e o reino, há uma transição que se chama batismo. A Bíblia diz o seguinte, que os hebreus passaram. Quando os hebreus passaram, quem é que tentou passar também?
Faraó, seus demônios, seus soldados. Por que Faraó não passou e o mar fechou? Porque o diabo já está condenado. Já não há vida, nova vida para o diabo. Então o diabo não poderia passar pelas águas do Mar Vermelho, porque ele já foi condenado e no último dia o Senhor vai pisar na cabeça da serpente. Então, o que acontece ali é que os hebreus passam, mas Faraó não. Por quê? Não há reconciliação para o diabo. Já foi condenado, mas há reconciliação para você. Todos os hebreus passaram. Aquilo é um símbolo espiritual do batismo. Olha para mim. Quando você batiza, você está saindo de um terreno e indo para onde? Para outro terreno. O batismo é um símbolo espiritual de transição. Por que crentes creem, mas não se batizam? Além da crença errada, deixa eu te falar uma coisa. Entenda o que eu vou falar. Se você crê e não se batiza, você está ainda no terreno do inimigo. Está debaixo do jugo do diabo. Você já reparou que muitos irmãos que não batizam são muito inconstantes na fé? Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque eles não sofreram a transição do terreno do inimigo do Egito para onde? Para Canaã, para a terra da promessa. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante e eu vou encerrar com isso. Quando você se batiza, você estava no Egito. Vivia a forma do Egito. Mas, um dia o Senhor te deu a oportunidade de abrir as águas sobre a sua vida. E por um ato de fé e obediência, você passou no meio das águas. E quando você passou no meio das águas, você foi lavado no espírito de todo o jugo do Egito para viver na terra da promessa. Eu te falo mais, os hebreus depois mudaram completamente? Depois do batismo? Irmãos, aquele povo deu problema demais. Dias depois estavam reclamando. Agora, se o batismo fosse comportamental, na hora que eles reclamaram a primeira vez, eles tinham matado todo mundo. Se esse batismo não resolveu, só a morte. Por quê? Porque Deus batizou todos, de acordo com Paulo, nas águas do Mar Vermelho. Como um símbolo que para viver a vida de reino, você precisa sair do Egito, que simboliza o mundo. O seu corpo físico pode até viver ainda nesse mundo, mas o seu espírito está amalgamado no reino do Espírito de Deus, com Ele. E eu te falo mais. O dia, e para você que já se batizou, olha para mim. O dia que você se batizou, foi o dia que Deus tirou você do jugo do Egito, do mundo, e colocou você agora no caminho para Nova Jerusalém. Você sabe que Hebreus capítulo 11 diz, eu amo essa passagem. Hebreus capítulo 11 diz assim, que Abraão decidiu morar em tendas, porque ansiava por uma casa celestial. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que nessa terra, ele era apenas um peregrino. O que ele esperava de fato, era uma casa muito maior. João capítulo 14 diz que Deus está construindo morada para nós. Olha para mim aqui. A Bíblia diz então que os hebreus, depois dessa história, quiseram até voltar. Não, vamos voltar para o Egito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha como voltar para o Egito? Quem é que abriu o mar? Deus ia desbatizar todo mundo? Tá bom, agora nós vamos fazer o Reels da volta, já viu? A gente deixa, você entra na piscina, você já vai ficar afundada na água. Aí eu levanto você como existe desbatismo? Existe desbatismo, irmãos? Não. Uma vez aliançado, você sempre está aliançado com Ele. Agora, o processo até Canaã foi um processo duro de transformação, ao ponto de Deus passar toda uma geração
e a geração toda morrer, para que apenas uma nova geração reinasse. Isso está dizendo sobre a nossa mentalidade de transformação. Olha para mim. Você que foi batizado já um dia. Você lembra desse dia? Você se lembra do dia do seu batismo? Lembra, irmãos? Sabe, esse dia aconteceu algo espiritual na sua vida. E não está conectado ao seu comportamento. Está conectado à sua crença. Aquele dia, você saiu do Egito e agora você está caminhando para onde? Para Nova Jerusalém. Nessa terra, nós estamos apenas como peregrinos. Você pode comprar casas, nós podemos comprar carros, podemos ganhar dinheiro, mas não se esqueça que o seu batismo foi um símbolo de que você não pertence a esse terreno do inimigo, mas que você pertence a uma pátria celestial. Você que ainda não se batizou, deixa eu te ensinar uma coisa. Batismo não está conectado ao seu comportamento, nem estar pronto ou não. Batismo está conectado em você saber quem Deus é, quem o Filho dele é e o que ele fez por você. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e crê na obra de Jesus na sua vida, eu quero te dar um recado, você está pronto para ser batizado no dia 8. E nada pode te impedir, porque a crença vai acompanhar depois o seu comportamento. Mas o dia que você se batiza, você está saindo do jugo do Egito, das artimanhas do Egito, da intenção de Faraó, da influência maligna. E você agora está caminhando, depois do batismo, rumo à nuvem de Deus, ao fogo de Deus. A Bíblia diz que uma nuvem acompanhava de dia e um fogo acompanhava de noite. Por quê? Porque agora aqueles homens e mulheres, depois das águas do batismo, não estavam mais no terreno do inimigo, mas estavam aonde? Caminhando para Canaã e, no nosso linguajar, caminhando para Nova Jerusalém. Hoje eu quero orar por você, para que você se recorde o dia que você se batizou. E que você tomou uma decisão por fim da sua vida. Quantos irmãos não se batizam porque dizem não estou pronto? Mas olha para mim, não tem a ver com pronto. Tem a ver com crença. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que pagou pelos seus pecados, você está pronto para viver caminhando para Nova Jerusalém. Sabe, irmãos, eu não aceito. E eu falo isso como gente. Quando uma pessoa fala comigo assim, eu não vou batizar porque eu não estou pronto, eu falo, ou essa pessoa não entendeu nada do Evangelho, ou o diabo está roubando ela. Porque o trabalho do diabo é que você fique no Egito. Porque no Egito, você pode até ser livre. Você já não é mais escravo. Mas você está debaixo do jugo do diabo. No Egito, você foi livre por Jesus. Mas continua debaixo do jugo do diabo. Mas, o que a nova aliança diz? Você estava no império das trevas, e agora foi colocado aonde? No reino do Filho do seu amor. E quantos filhos do reino nós temos aqui? Quantos batizados nós temos aqui? Vamos recordar hoje dessa boa lembrança? Vou concluir. O pessoal do louvor pode subir já? Vou concluir com algo. Eu me lembro no dia do meu batismo, sabia, irmãos? O pessoal da ceia pode ficar pronto também, para a gente já preparar a ceia. Mas fique de pé no seu lugar, de uma vez. Não sirva ainda não, viu? Só preparei. Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma história. Ainda me lembro
no dia que eu me batizei. Abaixa um pouquinho. Olha para mim. Sabe, irmãos, o dia que me falaram de Jesus, eu criei, mas eu tinha muita dificuldade em batizar. Eu vim de um berço muito tradicional. Minha cabeça tinha muita dificuldade em crer. Ainda me lembro que meu batismo, no dia do meu batismo, se batizaram 721 pessoas. No dia. Era uma festa da igreja. E a igreja queria batizar 500 e batizou 721. Não serve ainda não, espera aí. Aí, olha aqui para mim. No sábado à noite eu não queria batizar de jeito nenhum. Eu disse, não vou batizar, já sou batizado. Batizei quando eu era pequeno, quando eu era criança. Mas eu orei, falei assim, Deus, se o Senhor acha que eu preciso, coloque em mim uma santa convicção, que o meu coração queime por essa decisão. Acordei no domingo de manhã, e a primeira coisa que eu falei foi assim, eu vou batizar. Estava um dia chuvoso, muita chuva. A minha família naquele dia me falou o seguinte, ó, ninguém da minha família foi no batismo, ninguém. Eles falaram o seguinte, eu respeito a sua decisão de batizar, mas respeito a nossa decisão de não ir. Eu, tudo bem, peguei minhas coisas, e eu antes, só abrindo parênteses aqui de testemunho, eu gostava muito antes de Jesus, de trio elétrico, festa, som, axé, micareta, essas coisas. Tempos sombrios. Aí, eu cheguei lá na igreja, eles tinham alugado um trio elétrico. Eu tô em casa. Coloquei uma bandana assim, ó, na testa. Tinha uns alargadorzinhos na orelha. Eu sei que você não consegue me enxergar assim mais, é porque já passou muito tempo. Um alargadorzinho na orelha, tal. E chovia tanto, irmãos, chovia muito. E nós tínhamos que fazer uma longa caminhada da igreja até o local onde estava montada a estrutura. E a gente foi caminhando na chuva. E eu me lembro como se fosse hoje Deus falando no meu coração, eu já estou lavando você com essas águas. Oh, irmãos. Aí eu cheguei no batismo assim, tinha aquela fila de gente, várias piscinas. E não tinha uma ordem certa. Você chegava e a piscina que estava vazia, batizava você. Calhou que eu fui batizado pelo meu pastor. Eu cheguei sem a piscina dele estava vazia, eu corri para lá. Ele olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim, a gente chorou muito. Ele falou comigo assim, você está pronto? Eu estou como nunca estive. Eu quero ver o que tem do outro lado do mar. Deixa eu te falar uma coisa, você que não é batizado ainda. Você precisa ver do que tem do outro lado. Eu vou te falar, o que tem do outro lado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no seu coração do que Deus tem separado para quem foi do outro lado. E o batismo é a transição. Me batizei. E desde esse dia, estamos aí caminhando rumo a Nova Jerusalém. Mas aquele dia ficou cravado no meu coração como o dia da transição. Eu te falo, eu ainda fecho os meus olhos e ainda penso, Senhor, como será a Nova Jerusalém? A Bíblia diz que ela é feita de pedras vivas. O batismo faz você lembrar de que há uma cidade reservada para você, que nós não mais pertencemos ao jugo do Egito, que é esse mundo, mas nós pertencemos a uma cidade celestial. E Abraão diz, em Hebreus 11, que ele habitou em tendas porque não queria morar nesse mundo, porque aguardava uma cidade nos céus. O batismo então é essa decisão de saber o que tem do outro lado. E quem é que vai estar aqui comigo para ver o que tem lá do outro lado? Nós estamos chegando lá. Você está chegando junto comigo? Aí no seu lugar os irmãos vão distribuir. É melhor sentar mesmo. Desculpa, senta aí.
Só para ficar